O Internacional voltou a treinar no CT Parque Gigante depois da vitória por 1-0 sobre a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Os titulares ficaram na academia e os reservas realizaram uma atividade com bola. O destaque do dia fica por conta da entrevista concedida pelo vice de futebol José Olavo Pizol, que falou sobre o novo calendário de 2025 que agora é conhecido, sobre as chances do Inter de ser campeão brasileiro e confirmou que Roger Machado irá aproveitar alguns jogadores que estão emprestados pelo clube nesta temporada de 2024. A gente fala sobre a nova fórmula do Gauchão. 3 grupos de 4 equipes, 12 datas ao invés de 16. E o campeonato começando mais tarde do que o que havia sido previsto pela própria CBF. As imagens dos bastidores da vitória colorada foram divulgadas e René emocionou a todos no vestiário do Inter depois do triunfo colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 22 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que aconteceu e teve parte dele com os portões abertos para a imprensa. A gente pôde acompanhar os jogadores reservas realizando uma atividade leve no CT Parque Gigante, depois até com bola, um treinamento realizado pelo técnico Roger Machado, enquanto os titulares ficaram na academia. Não há nenhuma atualização, por exemplo, a respeito de Thiago Maia, jogador que ficou de fora da partida contra o Vasco da Gama por um desconforto muscular e estará de fora também da partida do fim de semana contra a equipe do Red Bull Bragantino. Isto é praticamente certo. Mas os reservas treinaram e começaram a preparação visando esta partida de domingo, tá? Hoje a gente conheceu também a nova fórmula de disputa do Campeonato Gaúcho. Em congresso técnico, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, ficou definido que o Gauchão será disputado com 12 datas e terá início no dia 22 de janeiro. São 10 dias depois do que o que havia sido previsto pela CBF, com os estaduais tendo início no dia 12 de dezembro, o que é comemorado, em especial pelo Internacional, que vai ter um tempo a mais para poder se planejar e poder preparar uma pré-temporada. A fórmula de disputa do Campeonato Gaúcho, ela é completamente diferente dos últimos anos, tá? Serão 3 grupos com 4 equipes cada. O Internacional está no grupo 2, junto de Pelotas, Ipiranga de Erechim e Caxias. A partir disso, o Inter vai jogar apenas contra as equipes dos outros grupos, ou seja, Ipiranga, Caxias e Pelotas não serão adversários do Internacional na primeira fase do Campeonato Gaúcho. Em função disso, o Inter vai enfrentar as outras 8 equipes, e assim serão. Todos os times vão jogar contra os clubes dos outros grupos e não contra os clubes dos próprios grupos. Serão, a partir disso, 8 rodadas. E depois dessas 8 rodadas, o campeão de cada grupo avança para a semifinal, assim como o melhor segundo colocado. A partir disso, semifinais e finais em jogos de ida e volta, assim serão definidos. Assim será definido o campeão gaúcho de 2025, a nova fórmula que chamou a atenção de todo mundo. E este e outros assuntos foram tratados por José Olavo Pizol, vice-presidente de futebol do Internacional, em entrevista coletiva concedida no CT Parque Gigante no início da noite desta sexta-feira. Pizol falou sobre a fórmula do Campeonato Gaúcho, entendeu como uma vitória no bastidor, justamente pelo fato de poder haver um planejamento um pouco mais tranquilo de pré-temporada das equipes. Não confirmou qual vai ser esse planejamento, se vai começar com o time sub-20, se vai começar já com força máxima, e disse que na segunda-feira haverá uma reunião da Comissão de Futebol do Internacional para determinar isso. Mas outros assuntos importantes foram tratados pelo José Olavo Pizol. Ele confirmou, por exemplo, que o Inter vai aproveitar jogadores emprestados nessa temporada no ano que vem. A gente trouxe recentemente um vídeo aqui no canal falando sobre vários jogadores que voltam. O volante Gabriel, o Campanharo, que até termina o contrato, o Campanharo, né? Mas tem Kehler, tem Emerson Júnior, tem Gabriel Barros, tem Estevão. São vários jogadores emprestados do Internacional. E Roger Machado deverá aproveitar alguns jogadores. Pelo menos isso foi indicado pelo José Olavo Pizol, vice-presidente de futebol, que não quis falar e dar mais detalhes sobre quais seriam os nomes, por exemplo, aproveitados, porque entende que isso poderia desmobilizar em meio a uma disputa de Campeonato Brasileiro. Mas até esse tom
indica que sim, o Inter deverá aproveitar alguns jogadores na próxima temporada. O Gabriel é uma possibilidade, volante, o Kehler, goleiro, é outra possibilidade também. Eu perguntei para o José Olavo Bisol se nas últimas 2 semanas o Inter ficou mais perto ou mais longe do título do Campeonato Brasileiro. E a resposta de Bisol foi enfática. O Inter está mais perto do título do Campeonato Brasileiro, o que mostra um otimismo que existe no ambiente colorado. Mas José Olavo Bisol destacou, não tirando os pés do chão. E entendendo que o Inter está nessa posição justamente porque a estratégia adotada até aqui deu certo, que é a estratégia do jogo a jogo, que é a estratégia de mirar na vaga direta para a Libertadores, enquanto esse for o objetivo palpável. Antes se mirava na classificação para a Libertadores. Esse objetivo já foi conquistado o mais rápido possível. Agora se mira na garantia de vaga direta para a Libertadores. O que, se for conquistado rapidamente, se pode mudar o foco. Bom, conquistou isso e o título é possível, aí se mira no título. Mas, ganhando o máximo de jogos possíveis. Esse é o objetivo do Internacional, mas sim, se garante. Olha, o Inter está mais perto do título porque os adversários da frente da tabela tropeçaram, o Inter está ganhando, diminuiu a diferença, então se entende que sim, o Inter está mais perto do título com todos estes resultados, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre René, que é um jogador que foi reinventado pelo técnico Roger Machado e mostrou isso na vitória sobre a equipe do Vasco da Gama, jogando em uma função completamente diferente. E o Roger falou sobre isso na entrevista coletiva. O Inter divulgou imagens dos bastidores colorados na vitória por 1-0 sobre a equipe do Vasco da Gama. E imagens exclusivas do vestiário do Internacional. E o que chama a atenção é o discurso para René do vestiário como um todo, depois da partida. O Roger parabenizou 2 jogadores em especial, o Bryan Aguirre pela estreia e o René pela reestreia com a camisa do Internacional. E o Roger deixou claro para todos que ficou muito feliz e muito orgulhoso do que o René apresentou dentro de campo nesta nova função, sendo um lateral que agride mais as costas do adversário, que joga mais pelos lados do campo, que faz mais ultrapassagens. Ele trabalhou muito, o René, para ter e adquirir esta característica, e o Roger gostou bastante, discursou sobre isso no vestiário colorado. Depois o Roger passou a palavra para o Alan Patrick, que imediatamente também fez a menção a René. Porque há uma mobilização do vestiário do Internacional em cima do René, que é um cara muito querido, uma das lideranças do grupo do Internacional, e que teve, nos últimos meses, foi execrado pela torcida do Internacional. A torcida do Inter não tinha mais paciência com o René, que foi vaiado nas arquibancadas. E o fato do René ter voltado a jogar e ter jogado bem, ajudado o time, contagiou todo mundo no vestiário, emocionou todo mundo no vestiário. Isso ficou muito claro no discurso do Roger Machado e também no discurso do Alan Patrick após a vitória do Internacional, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds desse sábado porque a gente tem Campeonato Brasileiro. Por exemplo, Atlético Goianiense e Palmeiras jogam às 7h30 da noite. Jogo pro Inter ficar de olho. Já pensou o Atlético Goianiense fazer uma zebra aqui e ajudar o Inter nesse sonho do título? Odd do Dragão 9, empate 5. A Palmeiras tá pagando 1,35. Joga na KTO, registra. Coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!